Olá, pessoal. Ótima noite para todos nós. Vou gravar esse videozinho aqui para atualizar vocês e contar para vocês aí o que tem acontecido esses últimos dias. Como vocês estão vendo aí, estão acompanhando, eu falei para vocês aí que eu ia trabalhar a minha indisciplina, que é algo que me acompanha aí ao longo da minha vida, né? E na fase adulta, já estou muito pertinho de completar 35 anos, ficou muito claro para mim que a minha indisciplina, ela já inicia ali os primeiros indícios na infância, tá? Só que a gente vai lidando com certas coisas na gente sem saber, sem ter clareza, né? E vai sendo prejudicado, vai sendo julgado, vai sendo criticado sem nem a gente mesmo ter o conhecimento do que está acontecendo com a gente mesmo, né? Mas nessa fase adulta, devido a uma quantidade de informação que eu passei ter acesso, ficou muito claro para mim que eu tenho um grande problema com indisciplina. Aí eu quero abrir um parênteses para fazer uma observação que é o seguinte: eu fui ler o significado de indisciplina, então, ao pé da letra, indisciplina está relacionado à desobediência de regras, né? A uma pessoa rebelde. Então, eu gostaria de frisar essa parte porque fica parecendo que a minha indisciplina tem uma relação direta com esse ponto e não é, tá? Por que não é? Porque eu sou a favor de regras, porque eu acredito que as regras ajudam a manter a ordem desde que sejam regras coerentes, desde que sejam regras que tenham bom senso, desde que sejam regras que não tenham abuso de autoridade, nem de egocentrismo, nem de imposição de qualquer pessoa que seja, independente de quem seja, de qual nível ela ocupa na escala da sociedade. Então, eu acredito sim que as regras são necessárias, né? Para manter ordem, são necessárias. Então, com esse tipo de regra, eu não tenho nenhum tipo de problema, não tenho nenhum tipo assim de dificuldade de lidar, muito pelo contrário, eu sou a favor. Tanto que em ambientes de trabalho, geralmente eu tenho uma tendência a me relacionar melhor mais com os donos das empresas do que com os funcionários. Geralmente é assim, porque eu entendo que certas regras são necessárias. Então, enquanto tem muitas pessoas que veem como chatice, nossa, ai que chatice, nossa, aqui é cheio disso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Então, eu não sou esse tipo de funcionário. Muito pelo contrário, quando eu chego num ambiente que falam, ó, não, aqui é assim, assim, assado, eu compreendo, entendeu? Até determinado ponto, quando eu vejo que tem coerência. Agora, quando eu vejo que tem abuso de imposição pessoal da pessoa que está ali na liderança, ou do próprio proprietário, ou de circunstâncias desse tipo, então, dependendo, se eu perceber que tem abuso, que aquilo não é necessário, que aquilo não vai fazer tanta diferença assim, mas a pessoa está fazendo questão de impor aquilo por questões pessoais, até mesmo por questão de ranço, aí eu sou contra e tenho sim dificuldade de lidar com esse tipo de imposição. Então, aí nesse ponto sim, o nível de rebeldia que eu tenho, porque todo ser humano tem um grauzinho, né? Na verdade, todo ser humano tem um grauzinho de tudo, tanto de coisa boa quanto de coisa ruim. Todo ser humano tem, não existe exceção, tá? Até os padres têm, pastores, freiras, ou seja, até as pessoas que estão aí na escala de uma santidade num grau maior, num nível maior, até elas também têm, tá? Coisas ruins dentro delas. O que desenvolve mais dentro do ser humano é aquilo que é mais alimentado no decorrer aí do seu processo de evolução, né? Porque a evolução é do nascimento até a morte. Se você pegar a tradução aí, vida, né, da palavra vida, quatro letrinhas, se você pegar, você vai ver que está aí no Google, né? Muito facinho de pesquisar, que vida nada mais é do que a evolução do nascimento até a morte, tá? Mas isso é relativo para cada ser humano, porque depende muito do ambiente que ele vai nascer, dos tipos de experiências que ele vai vivenciar, ok?
Então, né, voltando ao ponto aqui sobre indisciplina, então a minha indisciplina ela não está diretamente relacionada com rebeldia e com desobediência de regras, tá? Ela não está diretamente, eu estou falando a palavra diretamente por quê? Porque em algumas situações pode ser sim que eu tenha até infringido algumas regras, desobedecido, mas por falta de uma informação suficiente de entendimento e também por imaturidade, tá? Mas tirando isso aí, eu sou a favor de regras, sou a favor de ordem, beleza? Então a minha indisciplina, para ficar bem mais clarinho, ela está relacionada com essa coisa de começar e não terminar, tá? Eu tenho muito isso e eu carrego isso já da infância. E como que eu identifiquei isso? Eu identifiquei que no nosso tempo ali, quando, né, chegou a televisão na nossa casa, que foi ali na fase da adolescência, a minha irmã, ela sempre foi muito fascinada por coisas mais masculinas. A minha irmã sempre foi. Tanto que na infância, quando meu pai ele voltava dos trabalhos que ele enfrentava, né, que eram geralmente de trecho, que viajava muito, passava fora, de 15 dias fora, porque tinha vezes que ele ia trabalhar em outro estado, porque ele trabalhava em firmas, né, em indústrias, porque ele era soldador TIG, então ele trabalhava assim, muito tempo fora de casa. Então, quando ele retornava, geralmente ele trazia uns presentinhos para nós duas. E teve fase que ele trazia carrinho, coisas masculinas, tipo carrinho mesmo, trator, caminhãozinho, então aqueles tipo de carrinho de bombeiro. E a minha irmã sempre gostou. Eu gostava, mas não tanto. Aquilo não me fascinava. Tanto que eu tinha como que fala aquilo, gente? Maria Fumaça, que meu pai tinha me dado na infância, e eu guardei isso por muitos anos, porque ela era tão linda, ela era a pilha, e aí colocavam duas pilhas e ela ficava andando assim, né? E a chaminézinha subindo assim, era uma chaminézinha vermelha, então ela simulava que estava soltando vaporzinho, não saía nada, porque não tinha nem local para sair, mas ela ia andando com as rodinhas girando, ela era branquinha, as rodinhas azulzinha e a chaminézinha vermelha. Só que ela era tão bem feitinha, tão bem produzida, que aquilo me fascinava. O design dela me fascinava. Então eu sempre fui muito atraída por design. E depois eu descobri, né, aí quando eu fui lá para São Paulo, que eu estava estudando desenvolvimento pessoal, antes de ser tendência, né, antes de se tornar tendência nessa era digital. Então, quando eu estava fazendo isso aí, eu descobri que eu tenho na minha personalidade, na minha composição, artes, tá? Então, a minha composição ela está centralizada em artes. Então, por eu ter essa composição na minha personalidade, né, por eu ter esse fator na composição da minha personalidade, eu falo composição porque são vários fatores existentes, então a minha personalidade ela é centralizada em artes, então ela é mais voltada para artes. Então o meu olhar ele vai ser naturalmente voltado, atraído, né, igual um imã. É como se tivesse um imã lá e eu tivesse um imã cá, ele me puxa. Então é natural, entendeu? É muito natural. Tanto que vocês podem ver que os estilos de música que eu coloco aqui, elas são mais instrumentais. Então eu tenho isso também. A minha audição ela é muito voltada para instrumentos. Então, isso tem a ver com artes. Então, eu tenho muita assim, a minha natureza volta muito para melodia, sons instrumentais, para imagens, tá? Para letras, para fotografia, para filme, para audiovisual, para arquitetura, design, decoração, cores. Então, tudo que tem relação com artes, eu tenho naturalmente um imã dentro de mim que me atrai para essas coisas, tá? Então é natural. Então a Maria Fumacinha que meu pai tinha me dado, aparentemente algo masculino, aquilo me fascinava, mas me fascinava não é porque ela era masculina, mas era porque ela era o design dela, era a coisinha mais linda. E eu tô falando para vocês, ó, que eu tenho a natureza assim, ó, vocês podem ver que isso aqui é um tipo de decoração. Agora tá um pouco misturado porque eu tirei os livros dali, ó, porque eu não sei se vocês repararam, eu substituí o armáriozinho que eu estava usando como guarda-roupa e passei ele para cá, ó, tá vendo? Eu usava ele como guarda-roupa e aí eu resolvi passar ele para cá para ficar como coisa de cozinha, tá vendo? Ó,
Aqui embaixo, tô colocando essas coisinhas aqui separadinho aqui, ó. Aí aqui as panelas, as coisas mais de vidro. Minha garrafa nessa altura aqui, porque é algo que eu uso todos os dias, tá vendo? O estoque de doces tá aqui. Então eu acabei decidindo usar aqui como armário, né? Eu queria algo pequenininho, então ficou aqui, beleza? E ali, ó, eu fiquei assim, ó. Então a minha intenção é comprar ou uma cômoda ou um guarda-roupa de 2 portas, mas é porque como não é algo que não está me fazendo falta, não é algo assim que está fazendo uma grande diferença na minha vida, eu não estou correndo para resolver isso, entendeu? Eu estou deixando quieto, está parado. Mas vocês podem ver, ó, que eu tirei o material que estava ali dentro do armário e passei para cá. Aí eu já não estou gostando, entendeu? Eu não gosto de nada tumultuado, eu não gosto. E aqui já está tumultuado, ó. Então aqui, isso aqui já não era para estar aqui, aquilo ali não era para estar aqui. Ali não são 2 coisas, é uma só, é o calendário, tá vendo, ó? Isso aqui é a pastinha da organização do meu trabalho. Isso aqui não é aqui que fica, entendeu? Então, assim, isso tudo aqui tem a ver um pouquinho com decoração, tá? Então, isso é algo natural meu mesmo. Então, eu gosto, sou fascinada por decoração. Tanto que uma das minhas revistas favoritas era de arquitetura e decoração. Sempre fui muito apaixonada porque a, a- as imagens, as ilustrações sempre me chamam muita atenção. Muito, eu sou muito fascinada com essas coisas. Então, o que acontece? A minha irmã, ela sempre teve um olhar mais voltado por coisas masculinas, né? Tanto que ela tinha a mente voltada para a aeronáutica, para a marinha, né, lá atrás. Então, o vislumbre dela, o encantamento dela, enquanto o meu era para moda, para passarela, não para moda em si, para consumo de roupa, essas coisas, não assim. Mas eu tinha um vislumbre de trabalhar como modelo, sabe? Essas coisas me vislumbravam. Isso é para vocês verem como que os filtros acontecem na mente da gente na medida que você vai adquirindo informações. Você vai começar a ter clareza sobre as coisas, você vai filtrando aquilo que tem a ver com você e não tem. Então, lá atrás, muito lá atrás, eu vislumbrava muito assim as coisas que têm a ver com a televisão, tá? O cinema, fama, essas coisas de passarela, isso me encantava, isso me fascinava. Aí com 18 anos eu fui atrás para eu tentar ser modelo, mas eu só iniciei, tá? Só iniciei e vi ali rapidamente como que era aquilo e não levei para frente, até porque assim, não levei para frente porque não era algo, não era o meu foco, não era algo enraizado lá dentro de mim. Daí eu falei, eu quero seguir isso como uma carreira, sabe? E eu acredito que teve que ser assim para eu passar pelos processos que eu precisei passar dessa tentativa que eu fiz até aqui, né? Que foram inúmeras tentativas, já fiz muitas tentativas e cada uma me agregaram aí informações, então por isso sou muito grata por tudo que tem acontecido da forma como aconteceu. Entendeu? Tipo, tudo que aconteceu, até as coisas ruins que aconteceram, eu sou grata, porque eu acredito que precisou ser assim. Precisou ser assim, porque cada acontecimento ele te gera clareza de alguma coisa, tá? Eu acredito muito nisso e tem funcionado isso na minha vida. Então, por isso que eu não acho ruim das coisas que eu vivenciei. Tudo que até as coisas ruins foram para o meu desenvolvimento, foram para a minha evolução. Então, o que acontece? As coisas que me fascinavam eram mais coisas assim. E já as coisas que fascinavam a minha irmã já eram mais coisas masculinas. Então, ela tinha fascínio por esses brinquedos, né, mais masculinos. Ela tinha fascínio por carreira na marinha, na aeronáutica. Ela vivia falando que queria ser piloto da aeronáutica. Ela queria ser lá alguma coisa da marinha. Aí teve um tempo lá atrás que tiveram uns cursos que vinha na nossa cidade, aí ela foi se inscreveu para fazer, então ela chegou a estudar um pouquinho para poder fazer as provas e tal, não sei o quê. Enfim, tá? Aí quando foi agora na fase mais assim para jovem, para adulta, ela meio que descartou essas ideias da cabeça dela, mas ela carregou esse tipo de vislumbre durante muitos anos. Então, o que é que acontece? Enquanto isso é natural dela, enquanto ela é atraída por coisas masculinas, eu já não sou. Então, o que que acontece? Ela gostava muito de videogame, tá? Ela gostava muito. Então, ela comprava os joguinhos, ela insistia para o meu pai dar para ela os videogames, tá? Então, aí ela teve o Super Nintendo, depois ela teve o PlayStation 1,
e chegou até o PlayStation 2 e aí parou. Então ela era daquele tipo assim, ela comprava os joguinhos da Tomb Raider, né, da Lara Croft, Need for Speed, Slight Hill parece, tem um joguinho assim, Resident Evil. Esses são os que eu sei que ela joga. E tem um outro lá. Ó, os que eu conheço que ela jogava muito era Tomb Raider. Gente, eu não sei se eu tô pronunciando certo, porque eu nem olhei como é que é a pronúncia. Como vocês sabem, eu não tenho a prática da fala do inglês, tá? Sei ler inglês, bastante coisas, mas falar mesmo eu não tenho a prática, não falo porque eu não tenho praticado, tá? Agora que esse tempo pra cá, que eu decidi que eu ia exercitar mais a prática, né, para eu desenvolver a fala. Então, tem muitas palavras que eu não sei falar naturalmente. Então, por exemplo, Tomb Raider, não sei se fala eu acho que não é Tomb Raider, né? Tomb Raider, sei lá. Enfim, vocês sabem que jogo que é, porque ele é muito famoso, né, da Lara Croft. Então ela comprava esse jogo. Ah, outro que também que ela tinha é o Super Nintendo lá, o Mario. Era do Mario. Então ela jogava todas as fases e ela ia até o final. Ela jogava tudo, tudo, tudo. Ela começava e ia até o fim. Enquanto ela não conseguia passar na fase, ela não desistia. Só que tem um porém, ela não era do tipo que lia revistinhas para ela saber o que tinha que acontecer. Ela ia até ela descobrir por conta própria. E eu não, todas as vezes que eu começava a jogar com ela, eu desistia já antes da metade do caminho. Todas as vezes era assim. Nós duas, às vezes, começávamos juntas, aí a gente ia indo, aí quando chegava numa fase que garrava, ela insistia até conseguir sair daquela fase e ir para a próxima. E eu já acabava, desistia, acabou. Nas corridinhas do Need for Speed, quando a gente começava a correr, que o meu carro já cambaleava e que ele dava uma viradinha, mas que dava para insistir, eu desistia. Eu falava, não vou, porque já bateu, eu já vou chegar lá atrasado. Não vou, não quero. Não, Keila, mas dá para você continuar. Aí eu não ia. E ela não, mesmo que o carro dela dava uma cambaleada, e mesmo que ele dava uma cambalhota lá, né? Não é cambalhota que fala, capotava, ela persistia lá e mesmo que ela chegava em terceiro lugar, quarto lugar, ela ia. E eu não, eu já desistia. Então, todas as vezes, até sozinha eu era assim. Se eu fosse direitinho, bonitinho, tudo certinho, e o carro já desse assim uma rabiolada assim, e já desse uma capotada que eu visse que aquilo ali não ia sair perfeito lá no final, eu cancelava aquela corrida ali. Cancelava e não queria continuar. Então, isso que acontecia lá atrás, eu saí carregando a vida toda. Então, eu tenho isso até hoje. Então, eu identifiquei. Então, a partir do momento que você identifica, aí você tem que ver se você quer ou não trabalhar isso em você, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu quero, porque é ruim você ficar começando as coisas e não terminar, né? Só que tem um porém, tá? Tem coisas que eu não quis terminar, porque eu já vi que aquilo ali não tinha nada a ver comigo, que eu ia perder tempo, que aquilo ali não ia fazer grande diferença na minha vida, então não me arrependo também de muitas das coisas que eu não terminei. Não me arrependo. Tipo, eu fui até onde que era interessante para mim, obtive ali umas informações e vi que não queria continuar naquilo e cancelei e acabou, que nem o piano, né? O piano eu sempre tive um fascínio muito grande por piano, mas eu descobri que é o ouvir, é o áudio, né? A melodia. Então, eu sou fascinada por instrumentos, né? Pelo que eu estou ouvindo. Mas tocar mesmo, ficar ali dedilhando o dedo ali, eu descobri que não é algo assim que me fascina tanto, entendeu? Me fascina mais ouvir do que ficar dedilhando. Então, eu, nas aulas, assim, comecei a pensar assim, ixi, nossa, não é isso não, né? Assim que eu pensava, não. Então, aí eu meio que dei uma afastada daquilo ali da minha mente, ou seja, já filtrei a minha mente daquela informação ali. Aí, é assim que eu vim fazendo, vim experimentando tudo aquilo que eu tinha curiosidade internamente, fui experimentando, experimentando e descartando. Então, eu filtrei grande parte das coisas que eu tinha curiosidade na minha mente. Filtrei. Não que eu tenha experimentado tudo, né? A gente sempre vai vir uma coisa ou outra que a gente vai ter curiosidade, né? Normal, faz parte. Então, né, acaba ali que a minha irmã tinha esse fascínio por esses jogos, então ela jogava tudo, terminava tudo, e eu não, tá? Então é aí que eu identifiquei a minha disciplina, que ela vem já lá de muitos anos atrás. Então, como vocês viram aí, eu comecei a postar uns vídeos aí da minha rotina de trabalho. Eu consegui fazer, eu acredito que foram 2 semanas completas, né? Mas isso me deu uma canseira, tá? Me deu uma canseira, porque antes, quando eu sentia que o meu corpo não estava aguentando, que eu tinha pedalado muito, carregado muito peso, se eu sentisse assim que eu não estava bem para ir para a rua, eu não ia. Eu tirava a minha folga.
E dessa vez eu fiz 2 semanas seguidas carregando muito peso, né? Até por causa de minhas despesas financeiras também, que estavam em cima, né? Então tava tendo que fazer. Mas, gente, isso me deu uma canseira. Me deu uma canseira. Eu pensei, meu Deus do céu, não dá pra ficar fazendo isso todo dia, não. Pedalando essas bicicletas do jeito que eu tô fazendo, não. Todo dia, de segunda a sexta, subindo e descendo o morro. E quem mora aqui em Indaiatuba sabe como que é aqui em Indaiatuba. Aqui é muita subida e descida. Aqui não é litoral, não. Aqui não é planície, não. É muita subida e descida, principalmente ali pro lado do Campo Bonito, que é onde que eu tenho gostado muito de ir ultimamente, né? E é onde tem dado certo para eu fazer vendas. Meu Deus, para ir para lá é uma delícia, porque você pega a descida ali, né, antes de chegar no Campo Bonito, antes de chegar no parque, cara, uma descidona maravilhosa. Você desce ela, eu acho que em 1 minuto. Mas para retornar, para você subir ela, eu acho que leva ali em torno de uns 5, 6 minutos para você subir ela, entendeu? Pedalando bem devagarinho, porque é subidona. Então é muito cansativo. E quando você está carregando ainda uns quilos nas costas, então, sabe o que aconteceu? Quando foi na o feriado, hoje é sexta, né? O feriado foi ontem. Aí quando foi na antes de ontem, eu acordei com muitas dores no corpo, muita mesmo, assim como foi na sexta-feira que eu não queria ir trabalhar, mas fui, insisti, né? Porque eu tinha falado que eu ia trabalhar minha disciplina e insisti. E nisso eu fiquei em casa sábado e domingo, mas não foi o suficiente para eu descansar. Aí quando foi na segunda, fui trabalhar, a gente sentindo um pouco assim o corpo, aí fui segunda, fui terça, aí quando foi na quarta-feira eu já não tava dando conta, eu tô assim, nossa senhora, eu não tô bem não. Acordei toda torta, toda amassada, toda dolorida. Aí eu não tinha me ligado que dia 7 era feriado, né? Aí foi feriado, pensei assim, tá, hoje eu vou tirar para descansar completo. Hoje eu vou descansar meu corpo completo, porque não tá tendo condição. E mesmo assim, eu ainda fui na mina, fui buscar água, aproveitei que era feriado, eu busquei todos os galões de água, enchi todos. Aí eu tive que fazer 2 viagens de bicicleta para ir e voltar. Então, para voltar, para ir é descida, mas para voltar é subida, puxando aquilo tudo na mochila. Então, foi minha folga ontem, entre aspas, mas ainda carreguei peso, né? Aí, quando foi hoje, acordei assim, mais ou menos, né? Mas ainda sentindo ainda a dorzinha lá embaixo na coluna. É quando começa aquela dor indicando, se você insistir, você vai dar aquele problema da injeção de novo, que você precisou tomar injeção. Aí eu já desconfiei, tô assim, ixi, cara, tá dando sintoma já tá dando sinais. Vou ter que amenizar isso aí. Aí eu fui, né, e comecei a fazer alongamentos. E aí tava até ruim para fazer alongamento. E geralmente eu consigo fazer alongamento assim, sem nenhum tipo de dificuldade. Eu abaixo minha mão até lá no chão, tudo bonitinho. Minha coluna dobra direitinho, sem dor nenhuma, né? Eu já tô acostumado a fazer esse tipo de alongamento, que é esticar toda a perna sem dobrar, descer as mãos até o chão, a palma da mão, descer ela até o chão. Ixi, eu faço isso com muita facilidade. E hoje eu não tava conseguindo fazer, de dores. Mas eu fui fazendo devagarinho, fui fazendo até agora à noite eu fiz, e eu já consegui assim sentir que a dor diminuiu muito. E outra coisa também, hoje eu não fui buscar as coisas de bicicleta. Hoje eu busquei 12 potes. Eu fui de bicicleta, deixei minha bicicleta internada na bicicletaria porque ela tá cheia de defeitos já, de tanto que eu usei, de tanto que eu bati, a bichinha tava gritando socorro. Então deixei ela internada lá na bicicletaria. Só vou pegar, não tem nem previsão, não tem nem prazo, que eu falei com o dono da bicicletaria lá que só depois que eu terminar de pagar tudo, que eu vou pagar picado, né, por partes, é que eu vou pegar ela. Aí sabe o que eu fiz? Já deixei ela lá. Fui na doceria, peguei 12 potes, como vocês vão ver aí na filmagem, e vim de Uber para não ficar carregando peso. Então isso ajudou também aí a amenizar. Aí quando foi agora no fim da tarde, né, no fim do dia, eu saí com 4 potes, aí eu fui até a metade do caminho e voltei. Tô assim, não, de jeito nenhum. Eu já tô vendo que se eu fizer isso, se eu persistir, isso vai me dar aquele problema, eu vou ter que ir tomar injeção de novo. E eu não quero passar por isso de novo, não. Porque quem tá causando isso sou eu mesmo. E se eu passei por isso lá atrás, eu não preciso passar de novo. Aí eu voltei para casa e peguei e retirei os potes. Aí eu ia voltar com 2. Eu falei assim: você quer saber? Hoje é sexta-feira, não preciso de fazer essa correria toda louca, não. Vou descansar hoje, amanhã é sábado, amanhã tem pessoas trabalhando em obras, amanhã tem como vender doce, eu vou vender amanhã. Ou seja, descansa hoje e amanhã aí vai com tudo, né? Porque os doces já estão comigo, já estão aqui. Então aí, beleza, né? Quando foi no dia 7,
como era feriado, eu tirei o dia todo. Aí, quarta, eu assisti sobre os vídeos do tal do avaliador premiado. Eu fiquei o dia todo, praticamente o dia todo, assistindo vídeos. Não, primeiro uma parte do dia, arrumei minhas coisinhas aqui e tal. Aí, quando foi depois do almoço, eu comecei a assistir os vídeos. Aí, fui assistindo. Aí, eu fui ver o máximo de informação que dava para ver e fiquei com aquela dúvida. E agora, esse negócio é golpe ou não é? E agora, eu arrisco ou não arrisco? Aí fui vendo os vídeos que aparecem aí no YouTube, e aí o que eu percebi é que cada pessoa que fala que não é golpe, que é verdadeiro, que as pessoas foram lá, fizeram o cadastro no site oficial, os links delas não batem, tá? Não batem. Então eu fiquei achando estranho isso aí. Eu tô assim, tá, essa pessoa falou que é oficial, mas o link dela é diferente da outra lá que também falou que é oficial, e da outra lá que falou que é verdadeiro. Então os links não estão batendo, né? E aí eu fiquei muito desconfiada, mas assim, com aquela esperança de que, e se eu acertar no aplicativo certo? E se realmente existir esse aplicativo? E se realmente for isso mesmo aí? E aí eu consegui acertar. E aí vai ser muito bom, porque eu vou ter aí uma segunda fonte de renda, né? E aí eu tava até pensando em transformar na principal, tipo assim, ao invés de eu focar nos doces de segunda a sexta, fazendo do jeito que eu tô fazendo aí, do jeito que tá chegando nesse ponto, que tá chegando de me gerar até dores na coluna, trocar, né? Colocar esse como renda principal e os doces como uma renda secundária, ou seja, você vai, mas não precisa vender tanto doce assim, tanta quantidade assim, não precisa você carregar tanto peso assim, você vai um dia sim, vai um dia não, vai algumas poucas horinhas, né? Eu tinha pensado algo assim. Então, fiquei muito empolgada de fazer o negócio lá. Então, eu assisti os vídeos, né, no dia 6. Aí, quando foi no dia 7, eu resolvi aderir para eu fazer o teste, né, que é o de R$ 47. Aí, eu fiz o teste e aí consegui. Aí, o que me fez, assim, levar a sério é porque esse tá dentro da plataforma da Bripe, né? Eu pensei, não, eu acho que a Bripe não ia acomodar algo falso lá dentro, algo de golpe lá dentro, né? Se aceitou, então é porque esse é válido, né? Então eu comprei esse por causa disso, por causa da Bripe, porque os outros, né, eu simulei como eu ia comprar, e outro, eu já achei estranho isso, você ter que comprar o aplicativo, né? Mas eu pensei assim, bom, às vezes eles estão cobrando esse valor até mesmo para poder distanciar pessoas aí mal intencionadas. Às vezes pessoas que não tá, sei lá, tá com 100 real no bolso e tá querendo entrar com más intenções, às vezes é mesmo até para dificultar um pouquinho só, né? Que R$ 47 para muitas pessoas não é nada, né? Mas tem gente que não tem nem esse dinheiro. Tem gente que tá na rua aí tentando vender balinha para conseguir arrecadar 5, R$ 10, né? Então tem gente que nem tem. Então pensei nisso aí, pensei se às vezes eles estão fazendo isso como para dificultar um pouquinho, né? Aí eu peguei e arrisquei. Fiz o Pix lá de R$ 47 e tal, aí passei a ter acesso à plataforma, mas assim, fiquei desconfiada de muitas coisas assim que eu fiquei observando. Eu fiz o videozinho aí, postei os pontos que eu observei lá que eu fiquei desconfiada, mas eu tô levando o negócio para ver até onde vai. Eu quero ver até onde vai, porque eu tenho isso comigo, tipo, de ver até onde vai para ter provas, né? Porque é muito ruim você julgar uma coisa que você não tem provas, né? As evidências vão vindo evidências, mas enquanto você não vem a prova concreta ali, você não pode falar é isso ou não é, né? Então eu tenho muito isso. Então, a minha irmã já tá falando que é golpe. Ela falou que isso é golpe, isso é coisa de pirâmide. Você caiu foi num lance de pirâmide. Aí ela me explicou como que funciona. Então, na cabeça dela, eu não vou receber lá os tal dos R$ 1.500. Ela falou, quando chegar nesse valor, você vai ver. Ou eles já não vão mais existir, ou eles vão, como que fala, não vão ter esse dinheiro, ou eles vão te pedir para você colocar mais dinheiro para você ter acesso. Ela não está acreditando que eu vou receber esse dinheiro. Falei com ela, bom, como eu já dei o valor e como eu já estou dentro da plataforma lá, do aplicativo, entre aspas, eu vou até onde ver que até onde que vai. Vamos ver até onde, como que isso vai terminar. Ela falou, se eu fosse você, eu ia já fazer o boletim de ocorrência. Ela falou. Mas eu vou até onde que dá para ver. Mas aí o que acontece? Não sei se foi porque eu fiz esse vídeo ontem, aí postei, teve uma pessoa que me retornou R$ 47. Então não sei se é alguém aqui do canal que fez isso, se é eles lá, tá? Porque eu não pedi estorno. Então alguém devolveu esses R$ 47 aí. Então assim, não sei quem que é, não consigo ter a mínima ideia quem que foi que fez isso. Mas alguém colocou esse R$ 47 na minha conta hoje. Eu até tomei um susto
porque eu fui conferir o saldo lá achando que ia ter menos e tinha um pouquinho mais. Aí quando eu vi, tá lá, entrou um Pix de R$ 47. Beleza. Aí eu até falei pra minha irmã, falei, olha que estranho, alguém colocou esse Pix pra mim e não pode ser, não pode ter sido de lá, porque eu não pedi estorno ainda. Não fiz isso. Mas enfim, aí não satisfeita que eu tinha feito isso, eu queria tirar a minha curiosidade. Eu queria tirar assim, tá, beleza então. Aí eu assisti mais vídeos, né? E aí tinha um rapazinho aí que eu achei ele muito convincente. Ele estava com a carinha tão assim de verdadeiro. Eu tô assim, cara, esse cara tá com cara que tá falando a verdade. Ele não tá com cara que tá mentindo. Não é possível que ele ia mentir desse jeito aí. Então, e aí ele falou assim, ó, eu cadastrei nesse link que tá aqui, né? Eu coloquei para vocês aí na descrição. É o oficial, beleza. Então, já que é oficial, eu vou me inscrever nesse. Aí eu me inscrevi, né? Entrei no link que tá lá no canal do menino. Um menino aí com sobrenome de Muniz. Aí, minha filha, entrei, né? Fiz o cadastro. Aí o cadastro pede seu e-mail, seu telefone, né? Fiz o cadastro e aí chegou o e-mail em segundos no meu, chegou o e-mail para mim em segundos. Aí abri. Quando eu fiz o login, fui para a área de membros. Quando chego lá, acabou, não tem mais nada. Nada, absolutamente nada, 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 nada. Ou seja, é o mais falso do que o primeiro que eu comprei, porque o primeiro ainda simula que eu tô lá dentro fazendo as tarefas. Simula que eu tô ganhando, né? Porque a gente ainda não tem certeza se isso vai ter uma finalização certa, né? Se eu realmente vou receber esse dinheiro. Mas lá tá pelo menos simulando que eu tô fazendo as tarefinhas, que eu tô avaliando os looks, que eu tô avaliando, que nem hoje as tarefinhas foi eu avaliar os chinelos Havaianas, o aparelho da Samsung e da Xiaomi, né? Parece. Aí hoje foi isso. Inclusive os valorzinhos eram até a mais do que avaliar look, as roupinhas, né? Aí eu pensei assim, beleza, tá com cara que esse negócio aqui pode ser que seja o certo, o oficial, pode ser que eu tenha acertado no oficial. Vou até o final. Aí minha irmã falou: não, você não vai receber esse dinheiro, que isso é golpe, isso aí lá no final eles vão te pedir mais dinheiro, presta atenção. Beleza, né? Então, o que aconteceu? Na segunda tentativa que eu fiz, eu perdi R$ 97 e era um dinheiro que nem era para eu ter usado, porque esse dinheiro já era do aluguel, tá? Então, ou seja, R$ 97 que eu podia ter pagado a minha fatura da Vivo, R$ 97 que eu podia ter pagado aqui que eu já podia estar juntando para o aluguel, R$ 97 que eu podia já ter pagado para alguém que eu estou devendo, tá? Então, perdi. O R$ 47 veio de volta para minha conta, não sei nem como, mas os R$ 97 não tem nem a menor chance de eu recuperar. Então, tá uma loucura na internet esse tal de avaliador premiado aí. Então, foi isso que aconteceu no dia 6 e no dia 7. Tá? Eu não trabalhei e fiquei aí na expectativa de conseguir esse tal de avaliador premiado. Aí adquiri aí o avaliador premiado aí, né? O primeiro que veio pela Bripe, que aparentemente parece que é certo, mas a minha irmã ela já tá quase, ela tá com 100% de certeza que é pirâmide, que eu não vou receber. E o segundo acabou, foi R$ 97 jogado praticamente no lixo, porque não tem nem como você pedir estorno. Entendeu? É um e-mail que ficou parado no meu e-mail sem nada, não chegou o WhatsApp e outra na compra dele lá, né? Fala um tanto de coisa que você vai passar a ter acesso e não veio nada disso, nada. Tá tudo registrado aqui no meu celular e no meu e-mail, tá? E aí o que que acontece? Foi isso. Então, vou encerrar por aqui, já deu 33 minutos. As novidades são essas. Outra coisa, tá? Eu não sei se eu vou continuar fazendo esses vídeos aí de falando inglês e gravando a rotininha do dia a dia, não. Eu gosto, tá, de fazer esse tipo de coisa. É muito gostoso, é muito legal você praticar a fala do inglês e você vê que você falou quase 100% certinho, né? E funciona porque algumas palavras que eu falei para vocês aí eu já gravei na minha mente, que nem os dias da semana, ficou registrado direitinho do jeito que eu falei. Então, se for para eu repetir aqui agora, eu consigo repetir. Tiveram algumas palavras que ficaram registradas na minha mente, então sim, isso pode funcionar. Porém, gente, gravar os videozinhos, as imagenzinhas com a musiquinha no dia que você fez o vídeo, sobrecarrega um pouquinho, tá? E não só isso, quando eu chego das vendas, eu tenho as minhas tarefinhas aqui em casa, que é fazer a janta, que não tem como eu deitar aqui no chão, aqui, forrar meu colchão sem não passar um paninho. E aí depois eu vou correr para editar o vídeo, então eu tô indo dormir muito tarde. Eu tô indo dormir entre meia-noite, 1 hora da manhã, por eu chegar aqui e editar o vídeo. Vocês veem que eu pego os videozinhos, coloco as imagens que eu registro no dia, depois eu coloco a musiquinha e até eu escolher uma musiquinha que eu gosto, isso leva um tempinho também.
Então eu tô indo dormir muito tarde. Eu não gosto de dormir tarde. Não gosto. Por quê? Porque eu já tenho consciência que você não descansa o suficiente. Porque o certo era você dormir junto com os pássaros, junto com as galinhas. O certo é esse. É porque a gente está vivendo o jeito errado aqui dentro da sociedade. Então eu prefiro uma hora dessa que eu tô falando com vocês aqui, já estar deitada para dormir. Tá? Então, por essa razão, eu tô achando que eu não vou continuar com os videozinhos. Então, eu não vou fazer todos os dias igual eu tava fazendo, todos os dias. Mas, às vezes ou outra, para não perder aí né, umas coisinhas bonitinhas que eu vejo na cidade. Então, quando eu ver um registro assim legal, eu vou fazer para soltar, porque é algo que eu gosto de fazer. Mas não todo dia do jeito que eu tava fazendo, tá? Ah, você tá quebrando aí da indisciplina? Pode até ser que sim, mas foda-se. Eu não tenho que ficar seguindo as coisas porque os outros estão olhando. Entendeu? Não tem que ficar seguindo porque tem gente competindo aqui, emulando aqui. Tem gente que funciona desse jeito, mas não é o meu jeito, beleza? Então é isso, gente. Até mais. Valeu para quem tá acompanhando até aqui, para quem tá na torcida. Não sei se essa pessoa que fez aí o Pix do R$ 47 é daqui. Se for, que Deus abençoe você e lhe dê muito em dobro, porque eu sei que fez isso com uma boa intenção. Não consigo entender por que fez, mas né, se fez foi com uma boa intenção. E realmente eu tô sem entender como que esse dinheiro veio parar aqui na conta, tá? Então não sei se foi daqui, se foi alguém que viu o vídeo aí, ficou um pouco comovido. Então se foi, que Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe grandemente. E é isso, até mais.